Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Foi tudo tranquilo? Eu espero que todo mundo aí na sua casa esteja bem, você esteja bem, tá? Hoje nós vamos aí ter a nossa aulinha de português. E a nossa aula hoje é palavras com S ou SS. Vocês lembram que a gente já teve uma aulinha aí de R ou RR. Hoje nós vamos ter a aulinha de S ou SS. Palavrinhas com S ou com SS, tá bom? Então vamos lá. Antes, peguem aí o livrinho de vocês e coloquem lá na página 73, tá? Que aí vocês vão dando uma olhadinha aí no livro, depois vocês vão fazer a atividade do livro, tá? Então vamos começar a nossa aula. Bom, o primeiro tópico aí é, usa-se S no início das palavras. Então, a gente só usa um S no início das palavras. Vocês lembram que quando eu dei a aulinha para vocês de R e RR, no início da palavra a gente só podia começar com um R, não podia começar com dois? Nessa regrinha aqui do S é do mesmo jeito. A gente só começa a palavra com um S. Jamais com dois S. A gente não inicia a palavra com SS, tá? Então, vamos ver os exemplos aí. Sapato, sapo, serpente, sino, sorvete, sorte. Vocês estão vendo aí, ó, do ladinho, que todas as palavrinhas só tem um S no início, somente um S, esses de vermelho aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e tem que saber é que a gente não começa palavras com SS. Jamais no início da palavra, tá? Só um S. Joinha? Já entre consoante e uma vogal, eu uso somente um S. Não se esqueçam. Entre uma consoante e uma vogal, a gente só usa um S. Exemplo, concurso. Na palavrinha concurso, o S está em vermelho. Antes do S tem um R e depois tem o O. Então, é consoante e vogal. Então, quando o S está no meio, entre consoante e vogal, a gente só usa um S. Exemplo, discurso. Antes do S tem o R e depois tem o O. Entre consoante e vogal. Tá lá no meio, a letrinha S. Compulsivo. Também, estão vendo aí? Antes do S tem o L, depois do S tem a letrinha I, consoante e vogal. Expulsou, também do mesmo jeito. Antes do S tem o L, consoante, e depois o O, vogal. Então, entre consoante e vogal, eu uso somente também um S. Não coloca dois S aí, não. Concurso não é com dois S, é só com um. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Quando eu tenho uma vogal antes e uma depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu vou usar SS. Não entendeu? Então vamos de novo. Quando a gente tem uma palavrinha que tem uma vogal antes e uma depois, e o som que a gente busca dessa palavrinha é o S, a gente usa dois S's. Prestem atenção. Exemplo, missão. Missão. Missão não tem o som de S? E ela não está entre duas vogais, o I, e o S não está entre a vogal I e a vogal A, então a gente usa duas letrinhas S, tá? Então vocês estão vendo aí que tem uma vogal antes e uma depois, e o som que a gente observa da palavrinha missão é o som de S. Então a gente usa dois S's, tá bom? Promessa. Promessa tem o som de S. E antes do S tem um A e depois, antes do S tem um E, a letrinha E, e depois tem a letrinha A. Então, nós usamos dois S's, promessa, tá? Pronto, vamos para o próximo. Massa, som de S, e antes do S tem a letrinha A, e depois do S tem a letrinha A também. Então, a gente usa os dois S's, tá? Próximo, profissão. Profissão, som de S. Antes do S vem o I e depois do S vem o A. Então, nós usamos dois S's. Tá, joia? Professor.
som de S. Antes do S tem a letrinha E, que é uma vogal, e depois a letrinha O. Vocês estão vendo aqui, ó? Presta atenção aí na setinha que eu estou mostrando para vocês. Professor. Esses dois S aqui. Antes do S tem a letrinha E. Desculpa, pessoal. E depois da letrinha S tem a letrinha O. Então, é assim, presta atenção. Quando eu tenho uma vogal antes e uma depois, e o som que a gente busca é o S, então a gente usa dois S no meio da palavrinha. Vocês notaram aí que nos exemplos, todos os sons que a gente pronuncia é S, né? Ó, missão, promessa, massa, profissão, professor. Tá joia? Então, vamos lá. Agora, mais uma. Atenção. Quando eu tenho uma vogal antes e uma depois e o S tem som de Z, prestem atenção nessa agora. Porque a antes que a gente tinha visto aí, é quando tem uma vogal antes e uma depois e o som que a gente busca é o S, a gente então coloca dois S. Aqui já não é assim. Quando eu tenho uma vogal antes e uma depois e o S tem som de Z, aí eu escrevo somente com um S, tá? Não precisem se preocupar, vocês vão aprender, tá? Isso aí é só uma introduçãozinha. Vocês vão aprofundar mais nesses conteúdos lá no terceiro, no quarto, no quinto ano, tá joia? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma vogal antes e uma depois e o S tem som de Z, eu escrevo somente com um S. Prestem atenção. Abusou. Abuso. O Z não tem som de Z, então a gente só usa um S. Se a gente fosse colocar aí dois S, ficava abuso, né? Então, abuso, o S tem som de Z, a gente só usa um S, tá? Uma única vez. Casar, zá. Vocês estão vendo também que tem um som de Z, então a gente coloca só um S, tá? Bondoso, bondoso. Também tem sonzinho de Z e a gente só coloca um S, tá bom? Só um S. Poetizar, poetizar. Estão vendo aí também que tem o som de Z. Ela está entre a consoante, entre a vogal I. Olha aí, presta atenção aqui na setinha. A vogal I e a vogal A. Está entre a vogal I e a vogal A e tem o som de Z. Então, é somente um S que a gente usa, tá? Próximo aí, coisa, coisa. Som de Z está entre vogais e a gente só usa um S, tá? Então, vamos relembrar. Prestem atenção. Quando eu tenho uma vogal antes e uma depois e o som de S que a gente busca é o som do S mesmo, então a gente usa dois S's. Missão, promessa, massa, profissão, professor. Estão todos entre vogais, o S, e tem o sonzinho de S, tá? E o som que a gente busca é o som de S. Então, é dois S que nós colocamos aí nessas palavras. Quando eu tenho uma vogal antes e uma depois e o S tem som de Z, aí eu escrevo somente com um S. Exemplo, abuso, casa, bondoso, poetiza, coisa. Tá joia? Porque se a gente fosse colocar dois S nessas palavras, ia ficar errado. Ia ficar coiça, poetiça, pontoso, tá? Mas não é assim. Então, é só um S para ter esse sonzinho aí do Z. Outra coisa importante. As letras SS, na separação de sílaba, ficam separadas. Igual na regrinha do R e RR. Exemplo, passado. Passado. Vocês estão vendo aí que um S ficou em uma sílaba e o outro S foi para outra sílaba. Elas sempre se separam, nunca ficam juntas, tá? Outro exemplo aí, massa. Do mesmo jeito, o S ficou em uma sílaba e o outro S em outra sílaba. Joia? Não se esqueça de bater palminhas para separar as sílabas. Exemplo, passado. Na outra palavrinha, massa, tá? Vocês irão fazer aí a atividade do livro, páginas 73 e 74. Lá no número 1, vocês irão... Desculpa, pessoal.
Lá na número 1, vocês vão fazer o quê? Ler as palavrinhas que tá lá no quadradinho. Vai observar as figuras e escrever as palavras correspondentes a cada uma figura, tá? Aí lá tem o sapo, o passarinho, os suspiros, aí você vai escrever embaixo, tá joia? Na número 2, você vai ler as palavras e vai circular todas as palavrinhas que tem SS. Joinha? E vai separar as sílabas também, tá? Das palavrinhas que você circulou com SS. Lembrando que o SS não fica junto. As letras SS na separação de sílabas ficam separadas. Tá joia? Igual aí tem a palavrinha pessoal. Pessoal, tá? O S fica com P e o outro S ficou com SO, tá? Pessoal. Então, o S não fica junto na separação de sílabas. Na número 3, vocês vão completar. Complete os espaços e leia a informação sobre o som C. Para representar o som C, podemos usar a consoante aonde, gente? Para representar o som C. Exemplo aí, a palavrinha serrote. Serrote. Então, para representar o som de C, podemos usar a consoante lá no início das palavras, tá? E entre vogais a gente usa o quê? SS, tá bom? Para ter o som de C. Joinha? Aí depois vocês vão fazer, o professor vai fazer um ditado, escreva as palavras na coluna correta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer o ditado aqui para vocês. E vocês irão fazer a número 4. Essa aí que tem um sofazinho. Então, eu vou falar aqui as palavras. E vocês terão que escrever aí na coluna correta. Exemplo, se eu falar uma palavrinha que vocês acham que começa, que são iniciadas com S, aí você vai e escreve. Se eu falar palavrinhas que tem 2 S's, aí vocês escrevam aí na coluna de palavras com SS. Joia? Então, vamos começar aí. Primeira palavrinha, salada. Salada. Joia? Escreveram aí a palavrinha salada. Próxima palavrinha, tosse. Tosse. Não se esqueçam que quando a gente coloca o S entre vogais e o som que a gente busca é o som de S, nós escrevemos com 2 S's. Tá joia? Não se esqueçam disso aí. Aí, quando a gente quer colocar o S entre vogais, mas o som que a gente busca é o som de Z, então a gente só usa um S, tá bom? Então, vamos lá. Próxima palavrinha. Já falei salada. Já falei tosse, agora eu vou falar sofá. Sofá. Certinho? Próxima palavrinha, assado. Assado. Estão fazendo aí, né? Depois eu tinha que ver tudinho. Próxima palavrinha, sabonete. Sabonete. Prontinho? Próxima palavrinha, pessoa. Pessoa. Pronto? Muito bem. Próxima palavrinha, sino. Sino. E a última palavra, massinha. Massinha. Tá bom? Então, não esqueça, tá? Que no início das palavras a gente só pode usar um S. E entre vogais, quando o som que a gente busca é o som de S, nós usamos 2 consoantes, duas vezes o S, tá? A letrinha S, as letrinhas SS. Joia? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, se não entendeu, pode mandar mensagem pra tia Serena, que a tia Serena tá aqui pra ajudar vocês, tá bom? Beijinho pra vocês, tá? Até amanhã. Nós vamos ter mais aulinhas aí. E fiquem com Deus, tá bom, meus amores?